Você já teve a sensação de que algo te protegeu em um momento em que tudo poderia ter dado errado? Um atraso inesperado que te fez evitar um problema maior. Um caminho diferente que você decidiu tomar sem saber exatamente por quê. Um livramento silencioso que só fez sentido depois. Muitas pessoas chamam isso de coincidência, outras chamam de sorte. Mas existe uma possibilidade que poucas pessoas param para considerar com profundidade. E se você estiver sendo espiritualmente protegido mais vezes do que imagina, a ideia de proteção espiritual não é nova. Ela atravessa culturas, religiões e tradições ao redor do mundo. Desde tempos antigos, seres humanos relatam experiências de intuições repentinas, pressentimentos fortes, encontros que mudam destinos e situações em que algo invisível parece ter interferido a favor. Mas, em meio ao barulho da vida moderna, muitas dessas percepções acabam sendo ignoradas. A primeira coisa que precisamos entender é que proteção espiritual não significa uma vida sem problemas. Não significa que nada difícil irá acontecer. A vida continua tendo desafios, perdas, momentos de dor e situações que testam nossa força interior. A proteção espiritual não elimina os caminhos difíceis. Muitas vezes, ela nos ajuda justamente a atravessá-los. Imagine que sua vida seja uma jornada longa, cheia de escolhas, encontros e aprendizados. Dentro dessa caminhada, existem momentos em que a consciência espiritual tenta orientar, proteger e inspirar. Essa proteção pode vir de diversas formas. Às vezes, como uma intuição forte que pede para você não seguir determinado caminho. Outras vezes, como um sentimento de paz inexplicável no meio de uma situação turbulenta. Muitas tradições espirituais falam sobre a presença de mentores espirituais, guias, anjos ou espíritos protetores. Independentemente do nome que cada cultura dá, a ideia central é semelhante: consciências mais experientes que acompanham nosso processo de evolução e oferecem auxílio sempre que possível. Esse auxílio, porém, não invade o livre-arbítrio. Ele se manifesta como orientação, inspiração ou proteção dentro dos limites da nossa própria escolha. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um momento em que decidiu não fazer algo sem saber explicar o motivo. Um aviso interno que parecia ilógico na hora, mas que depois se mostrou importante. Muitas vezes chamamos isso de intuição. E a intuição pode ser uma das formas mais sutis de proteção espiritual. Mas existe um ponto importante. Aqui, a proteção espiritual não é automática em todos os momentos da vida. Ela também está profundamente ligada à nossa própria postura interior. Pensamentos, emoções e atitudes criam um campo energético ao nosso redor. Quando cultivamos equilíbrio, respeito, gratidão e intenção positiva, esse campo se fortalece. E um campo espiritual equilibrado facilita a aproximação de energias e influências benéficas. Por outro lado, quando a mente está dominada por raiva constante, ressentimento profundo, inveja ou atitudes destrutivas, esse campo pode se tornar mais vulnerável. Não como punição, mas como consequência natural das vibrações que emitimos. A espiritualidade sempre ensinou que aquilo que cultivamos internamente influencia o tipo de energia que nos acompanha. Proteção espiritual também não significa intervenção em todas as situações. Existem experiências que fazem parte do aprendizado da alma. Momentos que precisam acontecer para gerar consciência, amadurecimento ou transformação. Nessas horas, a proteção pode não impedir o desafio, mas pode oferecer força para atravessá-lo. Talvez você lembre de um período difícil da sua vida, um momento em que tudo parecia desmoronar. E, mesmo assim, de alguma forma você encontrou forças para continuar. Pessoas apareceram para ajudar. Oportunidades surgiram no momento certo. Uma sensação silenciosa de que você não estava completamente sozinho começou a surgir. Esse tipo de experiência é relatado por muitas pessoas ao redor do mundo.
Existe também a proteção que acontece de forma quase invisível. Pequenos acontecimentos que passam despercebidos no dia a dia, um atraso que te livra de um problema. Uma conversa inesperada que muda sua forma de pensar. Um encontro que traz a mensagem que você precisava ouvir naquele momento específico. A vida nem sempre mostra imediatamente o significado dessas situações. Muitas vezes, só conseguimos perceber depois de algum tempo, quando olhamos para trás e percebemos que determinados acontecimentos mudaram completamente o rumo da nossa história. Mas se existe proteção espiritual, surge uma pergunta importante: como fortalecer essa conexão? Como se tornar mais receptivo a esse tipo de orientação? Uma das primeiras atitudes é aprender a diminuir o barulho interno. Vivemos em um mundo cheio de estímulos, distrações e pressa. A mente raramente fica em silêncio. E quando a mente está constantemente ocupada, fica mais difícil perceber sinais sutis. Momentos de pausa, reflexão, oração ou meditação ajudam a criar espaço para essa percepção. Não se trata de seguir um ritual específico obrigatório. Trata-se de criar momentos de conexão interior. Instantes em que você se permite respirar com mais calma e observar o que está acontecendo dentro de você. Outra forma poderosa de fortalecer a proteção espiritual é através das atitudes diárias. A forma como tratamos outras pessoas, as escolhas que fazemos, o tipo de energia que espalhamos ao nosso redor. Cada gesto de empatia, cada ato de respeito, cada decisão tomada com consciência contribui para construir um campo espiritual mais equilibrado. Existe também a prática da gratidão. Muitas vezes, focamos apenas no que falta, no que deu errado, no que ainda não aconteceu. A gratidão muda essa perspectiva. Ela não ignora os problemas, mas reconhece aquilo que já existe de positivo. E essa mudança de foco transforma a energia que emitimos. Algumas pessoas relatam experiências muito marcantes de proteção espiritual. Situações em que escaparam de acidentes, receberam avisos claros em sonhos ou tiveram pressentimentos intensos que evitaram algo grave. Esses relatos existem em praticamente todas as culturas e épocas da humanidade. Isso não significa que tudo na vida esteja sendo constantemente interferido por forças espirituais, mas mostra que, em determinados momentos, a realidade pode ser mais complexa do que aquilo que conseguimos perceber apenas com os sentidos físicos. A espiritualidade também ensina que não estamos isolados no universo. Fazemos parte de uma rede de consciência muito maior. Cada pensamento, cada emoção e cada ação gera impacto não apenas em nossa própria vida, mas também nas pessoas ao nosso redor. Quando cultivamos pensamentos mais elevados, sentimentos de compaixão e atitudes construtivas, contribuímos para fortalecer essa rede positiva. E essa mesma rede pode, em muitos momentos, atuar como proteção. Talvez você esteja passando agora por um período de dúvida ou dificuldade. Um momento em que parece que nada está dando certo. Nessas horas, a sensação de abandono pode surgir com facilidade. Mas é justamente nesses momentos que muitas pessoas descobrem uma força interior que não sabiam que possuíam. Essa força pode vir de várias fontes: da fé, da esperança, da conexão espiritual, do apoio de outras pessoas ou da própria consciência de que a vida continua em movimento. Mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo, um pequeno passo ainda pode ser dado. Proteção espiritual não é garantia de conforto constante. Muitas vezes, ela se manifesta como coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, como clareza para tomar decisões difíceis, como serenidade para atravessar períodos de incerteza. Talvez o maior sinal de proteção espiritual não seja evitar todos os problemas, mas ajudar você a se tornar mais forte, mais consciente e mais preparado para lidar com eles. Pense por um momento em tudo que você já superou até hoje. Desafios que
pareciam impossíveis no passado e que hoje fazem parte da sua história. Momentos em que você acreditou que não conseguiria continuar, mas continuou mesmo assim. Existe algo poderoso nisso. Algo que mostra que, mesmo nas fases mais difíceis, a vida encontra maneiras de seguir adiante. O clímax dessa reflexão talvez esteja aqui, e se a proteção espiritual não for apenas algo que vem de fora, mas também algo que se desenvolve dentro de você. Uma consciência maior, uma sensibilidade mais profunda, uma capacidade crescente de perceber o que realmente importa. Talvez essa proteção esteja presente nas intuições que você sente, nos valores que guiam suas decisões, na força que surge quando tudo parece difícil demais. Talvez ela esteja na forma como você aprende com cada experiência e se transforma ao longo do tempo. A proteção espiritual não precisa ser vista como algo distante ou misterioso. Ela pode estar presente nas pequenas escolhas diárias, na forma como você cuida da própria mente, na maneira como trata as pessoas ao seu redor, cada pensamento construtivo, cada gesto de bondade. Cada decisão consciente fortalece um campo de equilíbrio que pode influenciar profundamente sua caminhada. E talvez, ao começar a prestar mais atenção nesses detalhes, você perceba que nunca esteve completamente sozinho. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já teve alguma experiência em que sentiu que foi protegido espiritualmente? Um momento em que algo aconteceu e depois você percebeu que aquilo te livrou de algo maior? Se já aconteceu algo assim com você, escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre a própria jornada. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão buscando entendimento sobre espiritualidade e proteção espiritual. E se inscreva no canal para continuar explorando reflexões profundas sobre consciência, evolução da alma e os mistérios da vida. Porque às vezes, aquilo que chamamos de coincidência pode ser apenas uma forma silenciosa da vida nos proteger.